Olá, vamos ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Eu estou com a minha Bíblia aberta aqui em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. João, às 7 igrejas que estão na Ásia, ele escreve: graça e paz seja convosco da parte daquele que é, que era e que há de vir. Ele nos sauda com estas palavras: da parte daquele que é, que era e que há de vir. Quem é este? O único. É Deus, é Jesus. E aí ele prossegue e dá dos 7 espíritos que estão diante do trono. Como se entende isto? Se você não tiver a revelação de um profeta da Bíblia, você não vai entender a Bíblia. Mas quando você recebe a revelação profética da Bíblia, estas coisas ficam fáceis para você entender. Você não complicará a Bíblia. Veja ele saudando a nós. Nós, aqui, o mundo gentil, que você deve saber disto, que João, o apóstolo João, foi levado à ilha de Pátimos por causa da palavra de Deus e do testemunho que ele dera de Jesus Cristo, porque João era o apóstolo que andou com Jesus, comeu com Jesus, cultuou com Jesus, aprendeu o evangelho de Jesus. E por causa disso Roma o mandou para ser morto lá na ilha de Pátimos, ilha de confinamento que eles tinham. Mas João, lá naquele lugar tão horrível, é tão lindo ver ele dizer: eu fui arrebatado em espírito. Ele ali fez daquele lugar tão horrível, chamado Ilha de Pátimo, lugar de confinamento para pessoas cruéis, mas ele fez daquilo lá um lugar de adoração a Deus. E Deus pôde falar, tratar com ele e até mostrar a ele visões do futuro, visões apocalípticas, reveladoras. E ele no Espírito, meu amigo, minha amiga, quando você entra no Espírito verdadeiro de Deus, você falará o idioma de Deus. O idioma de Deus não é uma coisa complicada que leva você a chocar Bíblia com Bíblia, versículo com versículo. Ele te leva a discorrer em toda a Bíblia de uma forma coesa. Veja, eu volto, João, falando para nós em Apocalipse, capítulo 1, versículo 4. Graça e paz seja convosco da parte daquele singular, daquele, não é daqueles plural não, daquele que é singular. Você tem que saber que o nosso Deus é singular, é único. Ele tem vários atributos, mas ele é uma pessoa só. Não existe tal coisa no nosso Deus de composição, ao ponto de chamarmos ele de trindade em pessoas. Não. Ele é trino em ofício, mais do que trino, ele tem muitos e muitos ofícios, mas em pessoa, ele é aquele. João está aí o identificando como aquele que é, que era na eternidade, antes do mundo ser formado, e que há de vir na glória.
buscar sua igreja. E ele prossegue: eu estou vos saudando com a autoridade daquele, e eu estou também vos dizendo que aquele que é, que era e que há de vir, ele tem 7 manifestações do seu Espírito para serem manifestadas nas 7 dispensações da igreja gentílica. Na dispensação de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Filadélfia, de Laodiceia. 7 dispensações. Aquele que é, que era e que há de vir, tem através de seu Espírito, ele dispensou 7 manifestações do seu singular, do seu Espírito, para administrar os eleitos filhos de Deus nas 7 dispensações, nos 7 períodos da sua igreja aqui na terra, que foi aberto aquele parêntese lá de Daniel capítulo 9. Então, aquele, não aqueles, eu vou repetir, aquele que é, que era e que há de vir, ele dispensou do seu Espírito 7 manifestações para os 7 períodos das 7 eras da igreja gentílica. Dá para entender? Fica tão claro, não fica? Isto vale dizer, ele teria um mensageiro com o seu Espírito Santo para a igreja de Éfeso, ele teria outro mensageiro com o seu Espírito Santo para a igreja de Esmirna, ele teria outro mensageiro com o seu Espírito Santo para a igreja de Pérgamo, outro para a igreja de Tiatira, outro para a igreja de Sardes, outro para a igreja de Filadélfia e outro agora, por último, para a igreja de Laodiceia. Eu quero dizer com isto que é o mesmo Espírito de Deus em 7 períodos, em 7 manifestações, chamado pela Bíblia os 7 Espíritos que estão diante do seu trono. Os 7 Espíritos, força de expressão, que é o mesmo Espírito de Deus com 7 manifestações. Deus não tem 2 Espíritos Santos. Deus não tem 7 Espíritos Santos. Quando você vê essas afirmações, são forças de expressões atribuindo a manifestações diferentes do mesmo Deus em outros períodos. Você está entendendo? Eu vou bem devagar, palavra dia por dia, para nós descortinarmos estas verdades. Deus te abençoe. Olha, acesse a nossa página na internet, tabernaculodafebrasilia.org.br. Acessando nossa página, você vai ver ali o nosso endereço de nossas igrejas, aqui em Taguatinga Norte, lá no Novo Gamo, em torno de Brasília. E nossos cultos também são transmitidos através desta página. Pegue aí no rodapé, tabernaculodafebrasilia.org.br. Continue nos assistindo, participando. Deus tem algo grande para você nestes estudos. Vamos estudar a Bíblia?